né? Nós vamos para mais uma aula e hoje nós vamos fazer a aula de matemática, nossa aula de número 5, tá? Dando continuidade à fração, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a multiplicação e a divisão de frações. Pessoal, essa é uma parte muito simples, tá? De fazer. Tem que ter o quê? O conhecimento da tabuada, né? Por isso que eu friso sempre, estudem a tabuada. Isso não é para ser utilizado só no quinto ano comigo não, tá? Para frente, sexto, sétimo, oitavo, pro resto da vida. Então, utilizem sempre a tabuada, estudem a tabuada, tirem um tempinho, tá? Para estudar. E a gente vai começar, nós vamos começar aqui falando um pouco sobre a multiplicação de frações, ok? É super simples, quinto ano, simples. A multiplicação da fração, ela não tem muito segredo, tá? Vocês vão apenas multiplicar o numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Como assim, tia Michele? Então vamos lá. Quanto é 3 vezes 1? 3. Quanto é 4 vezes 2? 8. Pronto, acabou. Fiz a minha multiplicação de fração. Então eu multiplico esse por esse, esse por esse. Ok? Tem uma outra aqui, ó. Outro exemplo, tá? A mesma coisa. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15, tá? Neste caso aqui, quinto ano, eu posso simplificar. Lembra do simplificar da aula passada? Então, eu posso simplificar esses dois aqui por qual número? Bom, será que eu posso simplificar eles pela tabuada do 2? Tem 6 na tabuada do 2, mas tem 15 na tabuada do 2? Não tem 15 na tabuada do 2, então a gente vai para a tabuada do 3. Tem 6 na tabuada do 3? Tem 6 na tabuada do 3. Tem 5 na tabuada... 5 não, desculpa. 15 na tabuada do 3? Tem 15 na tabuada do 3. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. Afinal de contas, 2 vezes 3, 6. 15 dividido por 3 vai dar 5. Afinal de contas, 5 vezes 3, 15. Então, parou aqui, tá? Então, todas as vezes que der para vocês simplificar, vocês podem simplificar até chegar numa fração irredutível. O que é uma fração irredutível mesmo? É quando não dá mais para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu vou passar aqui outros exemplos de multiplicação para vocês verem. Só vou apagar o quadro e já retorno, ok? Então, quinto ano, como eu disse, eu ia passar outros exercícios de fixação. Tia Michele, esse tá diferente do outro que você passou, do primeiro, é verdade. O 5 aqui, ó, ele não tem um denominador. O 8 aqui também não tem, tá? Então, quando ele não tem o número de baixo, ele vai valer 1, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou refazer ele, ó. 5 vezes 2 sétimos. E aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquele outro exemplo. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 7, 7. Aqui tem como simplificar, né? 10 sobre 7? Não, não tem, porque eu não consigo dividir os dois números por um único número, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Tem 5 nonos vezes o 8, ele não tem um denominador. Então, eu vou colocar o 8 vezes 1. Aí, vou fazer a multiplicação normalmente. 5 vezes 8, 40. 9 vezes 1, 9.
ok? Então, essa é a multiplicação de fração super simples. Basta eu dividir o denominador pelo denominador, o numerador pelo numerador, ok? E quando necessário, você pode fazer a simplificação até que a fração chegue numa forma irredutível, tá? Quando você não consegue mais fazer a divisão dessa fração, certo? Então, quinto ano, aqui tem mais um exemplo, tá? De multiplicação, tá? Um meio de 43 quintos de 100, tá? O que nós vamos fazer? É a mesma coisa. 1 sobre 2 vezes 40. 40 não tem ninguém aqui embaixo, então vai ser 1. 1 vezes 40, 40. 2 vezes 1, 2. Dá para eu simplificar isso daqui? Sim, dá para simplificar por 2, ó. 40 dividido por 2 vai dar 20. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu nem preciso colocar o 1 aqui embaixo, tá? É a mesma coisa, 3 quintos de 100. Então, 3 quintos vezes 100. Aqui, como não tem número nenhum, eu vou colocar o número 1. 3 vezes 100, 300. 5 vezes 1, 5. Esse daqui também dá pra gente simplificar, tá? Dá pra simplificar por 5. 300 dividido por 5 vai dar 60. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, eu nem preciso colocar 1 aqui embaixo, certo? Então, também essa é uma forma da gente fazer a multiplicação. Não é difícil. Agora, a gente vai passar para uma outra etapa, tá bom? Então, quinto ano, agora nós vamos falar um pouco sobre a divisão, tá? Para fazermos a divisão, tá? É uma única regra. Mantém a primeira fração, tá? 2 sexto, ok? E multiplicamos pelo inverso da segunda. Como assim inverso, tia Michele? Bom, o 10 não tá embaixo? O 3 não tá em cima? Então, a gente vai mudar. Nós vamos colocar o 10 em cima e o 3 embaixo. E aí, iremos fazer a multiplicação da maneira da qual nós aprendemos. 2 vezes 10, 20. 6 vezes 3, 18. Então, esse número aqui, ó, 20 18avos, dá pra gente simplificar por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, aqui não tem mais como eu fazer a minha simplificação. Portanto, eu acabei a minha divisão de fração aqui. Vamos fazer o outro exercício? Então, aqui, ó. Qual é a primeira regra? Manter a primeira fração. Então, vamos lá. Eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, o 5 tá embaixo, ele vai passar para cima. O 1 tá em cima, ele vai passar para baixo, certo? E aí, nós vamos fazer a multiplicação da maneira da qual nós aprendemos. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 1, 3. Dá para simplificar essa fração? Vamos lá, vamos pensar aí um pouquinho, ó. 20 terços. Dá para simplificar? Não, né? Não vai dar para simplificar, porque não tem como eu dividir os dois números por um único número. Eu vou apagar aqui
e vou passar mais um exemplo de divisão de fração para vocês, tá? Então, quinto ano, aqui nós temos mais um exemplo de divisão, tá? Aqui nós temos 4 dividido por 5 sétimos. E aqui 9 décimos dividido por 2. É aquela mesma situação. Aqui não tem denominador. Então, eu vou colocar 4 sobre 1. Eu não tenho que manter o meu primeiro. Vou multiplicar pelo inverso do segundo. Então, o 7 está embaixo, ele vai passar para cima. O 5 está em cima, ele vai passar para baixo. Certo? Então, vamos lá. 4 vezes 7, 28. 1 vezes 5, 5. Certo? É a mesma coisa aqui, tá? Então, qual é a minha primeira fração aqui? 9 décimos. Então, eu vou manter a minha primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Como o inverso, tia Michele, se embaixo não tem nada? Não tem nada, mas ele vai equivaler a 1. Então, eu vou colocar o 1 aqui embaixo e o 2 desculpa, 1 em cima e o 2 embaixo. E vou fazer a minha multiplicação. 9 vezes 1, 9. 10 vezes 2, 20. Ok? Então, essa foi a multiplicação e a divisão da nossa aula dessa semana, tá? Agora eu vou deixar para vocês a atividade que eu quero que vocês façam, ok? Bom, quinto ano, para a atividade, tá, dessa semana, eu quero que vocês façam o jogo rápido da página 56 e as atividades da página 58 à página 60, os exercícios de 1 a 9. Então, atividades da página 58 à página 60, exercícios de 1 a 9, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida é só chamar a tia Michele no grupo do WhatsApp, tá? Que estarei à disposição de todos vocês. Nos vemos na próxima semana. Fiquem todos com Deus.